Os fundos de renda fixa são os fundos mais comuns do mercado e provavelmente você já ouviu falar deles. Nesse vídeo nós vamos explicar um pouco sobre como funcionam os fundos de renda fixa e seu detalhamento, e você vai perceber que pode parecer um pouco mais complexo do que você imaginava, mas que há várias possibilidades e uma diversificação entre esses produtos financeiros na sua carteira pode trazer uma melhor rentabilidade e prezando sempre pela segurança. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Os fundos de renda fixa podem ter diversas classificações. A principal delas faz a distinção entre fundos de renda fixa DI, fundos de crédito privado e fundos atrelados a taxas de juros pré-fixadas e de inflação. Os fundos DI são os fundos mais básicos e eles trazem uma liquidez em regra imediata ou muito próxima de D+1, D+2, que em outras palavras seria o prazo que se leva para que o recurso esteja novamente na sua conta após o pedido de resgate que você fará, e eles trazem a rentabilidade muito próxima à taxa CDI. Por essa razão, as principais características que os fundos DI possuem é a alta liquidez e o baixo risco. Vou até deixar para você dar uma olhada em alguns gráficos de rentabilidade desses fundos DI. Você vai perceber que o retorno dele é muito linear e ascendente. E basicamente ele acompanha ali um pouco abaixo ou um pouco acima a taxa DI e vai entregar um retorno com essa segurança, esse menor risco para o seu patrimônio que está ali investido. A diferença de estar um pouco abaixo do CDI na maior parte deles pode se dar em razão das taxas de administração que a maior parte dos fundos tem, mas há nas principais corretoras de investimentos fundos DI de taxa zero, com uma limitação quanto ao valor que você pode colocar neles. No caso das principais corretoras, fica ali em torno de R$100 mil. É um bom local para você colocar a sua reserva de emergência e manter essa liquidez imediata se você precisar resgatar o recurso, com essa segurança que a reserva exige. Se você quiser assistir um vídeo especificamente sobre como montar a sua reserva de emergência e como estar preparado para encarar os imprevistos que podem surgir, aqui na descrição do vídeo e nos cards vai aparecer um vídeo que trata muito bem sobre esse tema. Outros fundos de investimento de renda fixa muito comuns são os fundos de crédito privado. Em regra, os bancos e empresas em geral precisam adquirir recursos para implementar e fomentar suas atividades. E a maneira mais prática de se fazer isso é por meio da emissão de dívidas, onde eles disponibilizam títulos de crédito privado e que investidores comuns podem alocar recurso emprestando para essa instituição em troca de uma taxa de juros, uma remuneração que receberá pelo tempo que ficar investido. No caso de empresas em geral, nós temos a emissão de debêntures, CRIs, CRAs, que são espécies do gênero crédito privado. E disso surgem os fundos de renda fixa que especificamente investem em crédito privado. Nós podemos observar no gráfico deles que a maioria vai ter uma volatilidade um pouco maior do que os fundos de DI, também conhecidos como fundo renda fixa simples. E estes fundos de crédito privada, em regra, buscam uma rentabilidade acima da taxa CDI, em razão até mesmo do maior risco que eles apresentam para o capital que está exposto. Estes fundos de crédito privado costumam ter menos liquidez que os demais fundos. Analisando as lâminas deles, você vai observar que o prazo para você acessar o recurso, caso você solicite um resgate, será de D+15, D+30, D+60, D+180 e há fundos de crédito privado com prazos de até 360 dias. Logicamente que essa menor liquidez que esses ativos possuem deve se refletir em uma melhor rentabilidade para o seu patrimônio que está ali investido. E o ideal é que você busque uma alocação estratégica mantendo a liquidez imediata dos valores que você necessita e o restante que for para longo prazo, você vai alocando em investimentos com uma liquidez mais longa, afinal, isso vai trazer um retorno melhor para você e até uma menor tributação diante dos ativos que vão ter recolhimento de imposto de renda. O maior risco que esses ativos possuem é em razão do risco de crédito. Afinal, uma dessas dívidas emitidas por empresa pode não ser honrada e resultar em um prejuízo para o fundo. Mas, de qualquer modo, aqui na consultoria, o que a gente nota que é mais seguro para o seu patrimônio é investir em crédito privado via fundos. Afinal, você vai ter um time de gestores acompanhando essas dívidas que foram emitidas, a saúde financeira das empresas e tendo esse diligenciamento contínuo para evitar prejuízos para o fundo. Já quando a pessoa física vai lá diretamente e compra uma debênture, um CRI, um CRA, nós observamos que na grande maioria dos casos não há esse diligenciamento, um acompanhamento contínuo para saber se a saúde financeira dessa empresa se mantém e, além disso, os prazos de vencimento desses ativos financeiros geralmente é muito longo.
ultrapassando 5, 10 anos ou até mais. Então é mais eficiente você investir via fundos que vão cumprir muito bem essa finalidade. Por fim, é importante falar que, conforme a regulamentação dos fundos de crédito privado, eles também possuem um percentual do capital alocado em Tesouro Selic. E aí vale destacar um tipo específico de fundo de crédito privado, que é o de debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas, por ser dívidas cujo recurso será direcionado para áreas estratégicas de desenvolvimento e bem-estar social, elas possuem incentivo do governo e não há tributação quanto a essas dívidas, de maneira que você não tem o recolhimento de imposto de renda e isso traz um benefício fiscal para o seu investimento. E por causa disso, o rendimento deles costuma ser bem maior do que a média do mercado. Por último, nós temos também os fundos de juros pré-fixados e de inflação. Nas principais corretoras você vai localizar diversos desses fundos. As vantagens são que eles possuem em regra uma taxa de administração mais baixa, eles irão investir comprando títulos do Tesouro pré-fixado e de inflação, e particularmente nos títulos de inflação, eles podem ter como referência o índice IMAB, que é um formidável índice de ativos de renda fixa, que se você olhar o risco-retorno que ele entrega para uma carteira de investimentos é extremamente relevante e importante, de maneira que nada disso é uma recomendação de compra ou venda de ativos financeiros, mas que vale a pena você estudar e olhar se dentro da tua estratégia de investimento e do teu portfólio adequa-se ter uma participação nessa classe. E aí um destaque muito importante que eu trago é que esses fundos possuem certa volatilidade. Você pode olhar na lâmina e no gráfico de rentabilidade que existe um sobe e desce dos preços, dito também como uma marcação a mercado. E assim como é sabido, mesmo na renda fixa é possível você perder dinheiro conforme o momento e a variação dos títulos de renda fixa. E se esse conteúdo está sendo útil para você, se você está aprendendo algo que vai agregar valor no seu planejamento financeiro, eu te convido a se inscrever no canal, a curtir o vídeo. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. A gente sabe que precisamos cada vez mais falar de investimentos, de planejamento financeiro de forma séria. Existe muito desserviço prestado aí por algumas pessoas quanto a isso e você vai estar contribuindo com a educação financeira desse país. Igualmente, se você quiser entender um pouco mais sobre como que funciona um planejamento financeiro profissional que vai te ajudar a alcançar de forma mais rápida os seus objetivos de liberdade financeira, de adequação de orçamento, eu te convido a entrar em contato conosco. Aqui abaixo tem um link onde você pode eventualmente marcar uma reunião conosco e entender como que a gente consegue agregar valor para você. E sobre os fundos de renda fixa, um ponto que eu destaco para você é que sempre que houver um retorno maior, ele vem acompanhado de um maior risco. Ativos com menor volatilidade vão entregar uma rentabilidade ali muito próxima à taxa CDI. Ao passo que se você buscar maiores retornos, naturalmente você tem essa maior exposição à volatilidade que pode apresentar retornos negativos. O ideal é que você busque o equilíbrio de uma carteira de investimentos de renda fixa de maneira bem adequada ao seu perfil de investidor, a liquidez que você vai precisar desses recursos e buscando sempre a menor tributação, mantendo pelos maiores prazos possíveis os investimentos que você não precisa ter ali na liquidez imediata. E eu acredito que você percebeu que os fundos de renda fixa são um pouco mais complexos do que parece, mas que dentro de uma estratégia completa de investimentos eles podem agregar muito ao seu portfólio. E por hoje é isso, eu agradeço por você ter assistido o vídeo até aqui. Nos cards acima você vai localizar mais 2 vídeos que podem fazer sentido para você. O vídeo que eu falei sobre reserva de emergência está aqui também nos cards e até o próximo.